Olá, para quem já entrou aí. Vou esperar um pouquinho, né, para o pessoal poder entrar. Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui em mais uma live da Labela Arte. É importante a gente frisar aí, né, a importância, né, de muitas informações aí que estão além da dança, né, conscientizar nossos alunos, bailarinos, professores, pais de alunos, que a dança não é só a parte física, né? A gente também tem que tomar conta do nosso emocional. Então, queria agradecer aí a presença de todos e nosso convidado hoje é o Rodrigo e eu vou chamar ele aqui agora para ele se apresentar para vocês, para a gente começar nosso bate-papo, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui, tá bom? Que a gente está acompanhando todo mundo, certo? Vou chamar ele aqui. Olá, Rodrigo. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Então tá bom. Eu fiz a introdução aqui para nossa live, tá? E agora se apresenta aí para o pessoal, para eles conhecerem Vamos você. lá. Bom, boa noite, né? Primeiro eu gostaria de dar boas-vindas aí para todo mundo que está assistindo essa live. Agradecer o convite, né? Por estar aqui com vocês, né? Nessa noite de quarta-feira, véspera de feriado, né? Então, se preparando aí pro feriadão. Apesar que esse feriadão vai ser diferente, né? A gente vai ter que ficar todo mundo em casa. Mas tá bom também. Bom, eu sou o Rodrigo Pierobon, sou psicólogo clínico e psicólogo social. Na clínica eu trabalho principalmente com adolescentes, né, mas atendo também aí alguns adultos e algumas crianças também, mas meu foco principal são os adolescentes. E na psicologia social eu trabalho na Associação Acolhimento Bom Pastor e na Caritas, né, Diocesano de Jundiaí, nessas duas instituições. Eu sou especialista em infância e violência doméstica contra criança e adolescente pela Unisal, lá de Campinas, e eu atuo nessas questões aí de políticas públicas e principalmente aí na garantia de direitos de criança e adolescente. Então, resumindo, é isso aí. Ah, legal. Bom, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu separei um pedacinho de um artigo que eu estava até lendo hoje sobre, né? Que é sobre a psicologia da dança. Eu vou ler um pouquinho para vocês para a gente iniciar aí o bate-papo, tá bom? A psicologia da dança não se preocupa apenas com os efeitos da dança em bailarinos, ou ainda em melhorar questões cognitivas e emocionais nestas populações. Apesar de, obviamente, esta também ser uma preocupação da psicologia da dança. Os objetivos de estudo da psicologia da dança são naturalmente os bailarinos, mas também todos os envolvidos com a área da dança, além da população de forma geral, com o objetivo de compreender os efeitos da dança para populações específicas. A psicologia da dança, ela não é ainda muito conhecida, né?
E trazendo um pouco aqui para a nossa realidade, para o momento que a gente está vivendo, né? Que a gente tem que se preocupar aí com o indivíduo como um todo, né? Como que você está compreendendo as crianças e adolescentes neste momento? Vamos lá. Todo mundo está sofrendo, né, com essa pandemia, vamos dizer assim. Então, não está legal para ninguém. As pessoas tiveram que mudar muito seus hábitos, né, daquilo que tinham costume de fazer, daquilo que tinham costume de, é, né, das rotinas. Um dos principais públicos aí que foram prejudicados pela pandemia, né, são as crianças e adolescentes, que eram aí os indivíduos que estavam inseridos em vários contextos fora da casa, né, da família. Então iam para a escola, tinham aulas, né, seja de dança, ou de algum esporte, ou de alguma outra coisa, aulas complementares, e nesse momento eles se veem em casa, né, então eles têm que conviver trancafiados, muitas vezes, no bom sentido, né? Não podem circular, até mesmo aí por uma questão de proteção, né? Dessas crianças e adolescentes, então estão sofrendo bastante, né? E as crianças que estão sofrendo bastante, consequentemente os pais também estão sofrendo bastante, né? E não é uma questão assim, a gente não pode também romantizar e dizer assim, nossa, apesar de ser uma oportunidade dos pais estarem mais perto dos filhos, né? E isso é bonito, né? De se falar, olha, uma oportunidade, mas qualquer convívio social que nós tenhamos em excesso, ele é prejudicial. Então, se você fica muito no seu trabalho, você vai começar a ter muito, você vai começar a, a ter situações ali no seu trabalho não tão legais, não tão agradáveis. Se você fica muito em casa também com a sua família, isso acontece também, né? Então as pessoas elas romantizam um pouco isso, né? Olha, no fundo é bom as crianças estarem em casa, as crianças vão é, ficar mais perto da família e tudo, mas nem sempre, né? Eu estou atendendo muitos casos que as pessoas estão surtando com esse convívio, né? Sejam crianças, adolescentes, adultos. Então, assim, e uma coisa interessante é que muitos adolescentes, eles tinham o costume, ou, né, eles ficavam muito nos quartos, isolados, já tinham uma vivência tecnológica muito forte, né, de ficar em jogos, de ficar em bate-papos, né, nas redes sociais, só que isso eles faziam nos momentos livres. Então eles iam para a escola, eles iam para as aulas extras aí que eles tinham, e nos momentos livres eles precisavam ficar em casa e eles ficavam nessas redes sociais ou nos jogos, né? Só que agora eles têm praticamente 24 horas para ficar nesses jogos. Eu tenho muitos adolescentes que eu acompanho que já desistiram disso, né? Já desistiram de ficar nos jogos, enjoaram literalmente dos jogos e não estão suportando mais também conviver com os pais, com os pares, né? Estão morrendo de vontade de voltar para a escola. É, Olha só. é verdade. Como que você está avaliando também essa questão das escolas darem muitas tarefas para as crianças e adolescentes aí nesse período para poder, né, cumprir com o calendário escolar, né? Qual é a principal queixa das crianças e adolescentes nesse momento? Tá. Tem bastante queixa com relação a isso, não só de crianças e adolescentes, como dos pais também, né? Porque agora os pais se tornaram professores, né? Nenhum pai não, mas a maioria dos pais não são preparados para isso. Então estão com dificuldade também de ensinar os filhos em casa, de passar atividade. Isso é perfeitamente também é, sabido e entendido, né? Que isso vai acontecer, essa dificuldade também. Eu tenho, né, dois filhos, minha filha, um filho não vai para a escola, a outra vai, de 10 anos, está na quarta série, então eu estou vivendo isso na pele também em casa, né, eu e minha esposa. Então ela recebe essas tarefas, né, da escola, tem que fazer em casa, a mesma coisa que todo mundo está fazendo. Porém, o que eu vejo é que a escola, ela fracionou isso muito bem.
Então, assim, a escola ela tem mandado, principalmente a escola pública, né, que é do lugar que eu falo aí, né, que minha filha estuda, se você fizer o dever todos os dias com a criança, o período ali é de uma hora e meia que você vai investir nessa tarefa. O que aconteceu? Nós, lá em casa, fizemos uma má gestão do tempo no início da pandemia. Então, não estudava todos os dias, estudava alguns dias da semana, e isso foi acumulando. Então, chegou o momento que minha filha teve que ficar o dia todo fazendo dever, porque tinha que entregar na próxima semana, de domingo, de sábado. Então, se você faz uma gestão legal do tempo, você consegue. Em contrapartida, nós temos a dificuldade agora dessa reabertura do comércio, das pessoas voltando para o trabalho, das pessoas voltando às suas vidas normais, né? As crianças não voltaram às vidas normais. Então, muitos pais que precisam sair para trabalhar deixam essas crianças, né? No período, por exemplo, que elas estavam na escola, elas estão em casa, estão com algum avô, avó, ou com alguma outra pessoa que não está trabalhando nesse momento, que cuida dessas crianças. Porém, muitas vezes essas pessoas não são preparadas, né? Muitos avós não são alfabetizados, né? Tem várias situações. Sim. Então, apesar de ser uma coisa que é o que dá para fazer agora, né? A gente não tem uma outra saída nesse momento, é muito. A gente percebe muito essa dificuldade dos pais também. A gente tem que entender isso e tem que acolher, né, essa angústia dos pais também, porque é uma angústia real, né? Nem todos os pais estão preparados, os pais precisam também agora voltar para o trabalho, já que as coisas estão voltando, e não tem quem faça isso com as crianças. Então é uma faca de dois gumes aí. A escola precisa mandar o conteúdo, mas nem sempre as famílias que conseguem, né? Beleza, louvável essa atitude. Mas muitas famílias não estão conseguindo. E a gente tem que é, perceber isso e acolher também essas angústias das famílias, né? Sim, é o desespero dos pais também, né, em cumprir com as Sim. coisas do trabalho, essa ansiedade aí que vai gerando, né, também atrapalha um pouco a criança, né, porque eles sentem também como que tá o clima em casa, né, então aí eu acho que vira uma bola de neve, né? Uhum, sim, o estresse está de todo lado, né? Na verdade, né? Não tem quem esteja com uma boa e perfeita saúde mental nesse momento. Com certeza. E, na sua opinião, a arte, a cultura, né, ela pode ajudar nesse aspecto do tratamento aí emocional dessas crianças, desses adolescentes? Não só pode, como é uma das principais formas, né, de apoio. Já dizia, não sei qual que é o filósofo aí, né, que dizia que a arte existe para que a gente suporte a vida, porque a vida real ela é muito angustiante para qualquer um. Então a arte, em todas as suas formas, ela existe para que a gente consiga suportar essa vida angustiante, né? Então a dança, o teatro, o cinema, tudo isso existe para que a gente consiga suportar, né? Então, com certeza, né? Eu acho que nesse momento tudo que vem da arte, tudo que vem, né, da cultura tem que ser extremamente valorizado para que a gente possa dar conta desse momento que a gente está passando. Sim, é claro que, né, as aulas estão aí sendo online, né, pelas academias de dança, teatro, mas eu acho que é um momento assim que eles têm aquele momento deles, né, para extravasar, para conversar com os amigos até, né, que às vezes não tem outra oportunidade durante o dia a dia aí para falar, né? Eu acho que é um momento importante que a gente tem que valorizar realmente para que a gente possa aí controlando, né, as ansiedades, as emoções que estão à flor da pele, né? Sim, com certeza, né? A gente tem várias situações que elas estão ficando muito mais evidentes nesse momento, né, de pandemia, e outras que vão surgir pós-pandemia. A gente pode esperar que, assim, o prognóstico não é bom, né, para a saúde mental. Então, os profissionais aí têm que estar preparados, têm que estar usando esse tempo também de pandemia para se preparar para essa demanda que virá pós-pandemia.
né? Que já está chegando devagarzinho, mas que depois disso, com certeza, vai é, ficar muito mais evidente e vai chegar muito mais para a gente aí. E os professores da área das artes, né? A gente tem também uma responsabilidade em acolher esses alunos, né? Durante esse período aí de retorno, porque eles vão estar ali e a dança, né? Principalmente falando da dança que é da minha área, elas podem trazer diversos sentimentos para essas crianças e adolescentes. E como que, aí uma dica para os nossos professores que você pode dar, como que é essa avaliação do professor com o aluno quando eles voltarem, né? Quando eles retornarem? O que que dá para identificar no comportamento dos alunos que a gente precise, né, ficar em estado de alerta aí para poder ajudar esse aluno. Bom, eu acho que vai ser uma volta gradativa, né? Eu acho que também por questões econômicas, também algumas pessoas vão estar com medo depois que isso tudo passar, ou que pelo menos diminuir, né? Algumas pessoas não vão voltar por medo, algumas pessoas não vão voltar por questões econômicas. Então, eu acho que tudo isso tem que ser avaliado, né? Primeiro, a volta ou não volta do aluno. É uma primeira avaliação, né? Agora vamos tratar assim depois da volta, né? Então todos os alunos estão ali, a gente vai começar a interagir novamente, ter contato um com o outro. Eu acho que essa avaliação ela tem que ser bastante criteriosa e bastante individualizada, né, de cada aluno. Então, a gente tem que parar para pensar que daqui para frente, depois que a gente passar por essa pandemia, nunca mais nada vai ser como era, né? Vai ser totalmente diferente. Todas as nossas relações, elas serão diferentes. Eu estava tendo uma discussão essa semana em casa e falando assim, nossa, é, as pessoas vão no parque de diversões. A gente estava vendo um stories lá do pessoal que a Disney parece que abriu e algumas pessoas estavam já frequentando os parques e tudo, todos de máscara, né? Mas nossa, que ruim você ir para o parque de máscara. Só que assim, enquanto não tiver uma vacina e todo mundo tiver imunizado, não tem outro jeito de se relacionar. Na dança, o professor ele vai ter que já está se reinventando, claro, mas mais ainda. Então assim, as pessoas vão poder dançar uma próxima a outra sem essa proteção? Talvez no primeiro momento não. Então essa já é uma outra avaliação, né, que deve ser feita pelo professor também, né? Nada será igual e as pessoas elas vão vir com uma carga emocional muito grande, né? No sentido de que algumas vão vir com muita sede ao pote. Então assim, eu fiquei aí 4, 5 meses sem fazer aula, eu quero fazer aula a semana inteira. Então isso é uma coisa também que, né, pra gente ficar atento. Outra coisa é muitas pessoas elas, como eu disse no início, né, vão deixar de comparecer às aulas por várias questões, sejam econômicas, né, ou de relação mesmo, de medo, outras coisas. E eu acho que sempre é o professor ter a sensibilidade de perceber isso, acolher primeiramente o aluno, né, acolher essa angústia, acolher essa demanda que vem e sempre orientá-lo a procurar uma ajuda também, né, dependendo aí da demanda que ele trouxer, né, procurar essa ajuda, procurar com que ele possa estar bem para fazer a aula. Né? Não adianta a escola querer o aluno de volta se o aluno não está bem, se o aluno não está feliz, se o aluno não está, né, disposto ali a ser um bom aluno. Com Né? certeza, é. Legal. Tem uma pergunta aqui, ó, da Alda. Rodrigo, qual as áreas cognitivas que são ativadas com a dança? Boa pergunta. A Alda é psicopedagoga. A Alda, um abraço para a Alda aí, presidente do CMDCA, minha parceira, trabalhamos juntos lá na, na outra gestão, né, do CMDCA. Bom, as áreas cognitivas são praticamente todas, né? Você trabalha o seu equilíbrio, você trabalha a questão do espaço, né? Você trabalha a interação com o outro, você trabalha. Às vezes a gente pensa que a dança ela é só a parte física, né? Mas não. A dança tem a questão relacional,
a dança tem a questão da fala, a dança tem a questão do você ser capaz de receber instruções e executar as instruções, né? Então, assim, é uma infinidade aí de áreas cognitivas que são ativadas com a dança, né? Então, assim, como outras áreas culturais também, né? Sim. Quando a gente pega aí para fazer um vídeo, fazer um teatro, alguma outra coisa, também você ativa várias áreas cognitivas, né? Então, assim, para quem precisa, deseja trabalhar essa cognição, né? A dança é, assim, uma área riquíssima para explorar isso. Uhum. Legal. A Ana está perguntando também aqui, Ana Carrara Quaggio, minha mãe. Rodrigo, como você vê a dança como apoio e ou mesmo como terapia para algumas doenças? Legal também a pergunta. Abraço para Ana. Ana também aí, parceira de todas as horas aí. Bom, a dança, ela pode ser sim, né, considerada aí um dos principais, vamos dizer assim, apoios, né, para o desenvolvimento da pessoa, né? Então, eu acho que a, a dança, ela faz com que a gente desenvolva mecanismos de, é, como eu posso usar uma palavra legal aqui, mecanismos de interação mesmo com o outro, né? Então, muitas pessoas que têm dificuldade de vínculo, né, dificuldade de se expressar, dificuldade, inclusive, assim, até de falar em público, de se apresentar, a dança, ela é uma ferramenta riquíssima para que a gente possa se expor, e se expor com uma segurança, se expor é, com uma segurança, assim, de você fazer e você ser reconhecido e você interagir, sabe, assim, é espetacular, assim, né? Não tem nem o que falar, né? Mas, assim, eu acho que é, faz todo sentido, né, essa pergunta da Ana aí, e eu acho que pode e deve ser usada como apoio aí para o desenvolvimento emocional, sim. Ah, legal. Gente, quem tiver mais perguntas aí para o Rodrigo, fiquem à vontade, que eu tô vendo tudo aqui, hein? A Alda mandou obrigada, amigo. Dança cura a alma. É isso aí. Rodrigo, nessa parte da atuação clínica, né, sua, você vê qual que é a queixa principal quando eles chegam no seu consultório? O que que eles falam que eles sentem? Uhum. Isso é muito variado, né? Assim, a gente primeiro precisa entender algumas queixas como coletivas, né, de uma situação que a gente vem passando, por exemplo, pós-pandemia ou durante a pandemia, muitas queixas de ansiedade, né? Então, crise de ansiedade, também transtornos depressivos, né, de pessoas que estão aí isoladas, principalmente se a gente pensar nos idosos, né, que são um grupo de risco, não podem sair, né, as pessoas praticamente não podem nem visitar o idoso, ele não pode ir no mercado, ele não pode fazer aquilo que ele fazia com tanto prazer na vida, né, não pode fazer uma aula, não pode fazer nada, e muitas vezes ele mora sozinho, ou ele mora só com mais uma pessoa, e essa solidão, ela bateu muito forte nessa época nossa de pandemia. Então são queixas assim coletivas, né? Que elas vêm praticamente nesses períodos de crise. Porém, as principais queixas que chegam, né, no consultório são, né, de ansiedade, depressão, né, alguns pacientes com algumas psicoses, né, então esquizofrenia, algumas outras psicoses, alguns outros transtornos mais graves, muitos adolescentes que vêm para a terapia também, para o consultório, com queixas de isolamento social, né, que não interagem com outros adolescentes, que ficam no quarto, que ficam, né, não tem essa interação, então os pais procuram para que isso seja resolvido, né? Então, basicamente, são mais essas assim que eu recebo aqui. E existem clínicas especializadas em alguns tipos de atendimento que recebem mais da especialidade, né? Uhum, legal.
Rodrigo, a gente na dança, a gente trabalha bastante também a questão da respiração, né? Dessa coisa de fluidez, da movimentação. Quando alguém se sente muito ansioso ou se sente um pouco estranho, né? Que às vezes a pessoa não sabe identificar, né? O que ele Uhum. está sentindo. Como que você vê essa questão da respiração? Ela é importante mesmo? Qual exercício que pode ser feito nesse momento? Sim. A respiração é uma das principais técnicas para o alívio da ansiedade, imediato, assim, quando a pessoa está em crise, né, algum pico, assim, de ansiedade, sempre a gente recomenda também controlar a respiração, focar em alguma coisa ali que a pessoa tenha segurança, que a pessoa consiga transitar melhor para um assunto ou outro, né, então a respiração, ela é a principal ferramenta, né, então a pessoa, quando ela identifica os sintomas de ansiedade, começa a suar frio, começa o coração ter palpitação, as mãos ficam suadas, a pessoa começa a ter uma angústia muito forte no peito, ela começa a achar que é, focar toda a sua atenção, toda a sua energia naquele problema pelo qual ela está passando, ou imaginando estar passando, que às vezes nem está, né? Uma coisa real ali passando, a ansiedade geralmente ela traz alguma coisa assim, uma preocupação que não é real, né? Uma preocupação que é, oh, desculpa, uma preocupação Imagina. futura, alguma coisa, né? Então, sempre no primeiro momento, manter a calma e respirar fundo, né? Quantas vezes forem preciso para a pessoa conseguir se controlar, né? E depois disso, ela tentar focar em alguma outra coisa, tentar conversar com alguém, procurar uma ajuda. Eu, quando recebo pacientes com transtornos de ansiedade, eu sempre deixo, né, o meu telefone disponível para que quando a pessoa tem alguma crise, ela entre em contato, a gente conversa por telefone mesmo, me manda uma mensagem pelo WhatsApp, alguma coisa. Eu, assim que posso, respondo, converso com a pessoa e aquela crise, ela tende a diminuir, nem sempre, né? Aham. É por isso que é bom a ajuda de um profissional, né? Porque às vezes a gente se pega nessa situação e a gente não sabe muito bem o que fazer, né? Assim, Sim. o que falar para a pessoa para ela se acalmar, para ela se tranquilizar. Então é Uhum. importante, né, buscar a ajuda de um profissional. Tem mais uma pergunta aqui da Tadatofoli. A arte ajudou muito meu filho no terceiro ano do ensino médio na preparação para o vestibular. Rodrigo, você recomenda a dança nessa fase? Sim, a dança, na verdade, é recomendada em todas as fases, né? Desde quando a criança ali começa a engatinhar, que ela já começa a ouvir uma música, começa a se mexer, a dança ela já é recomendada e até o idoso, né? Então, assim, acho que só uma pessoa mesmo que não tenha mobilidade, que não é recomendado que ela dance, né? Ou alguma orientação médica específica, não é orientado, mas todas as fases são recomendadas aí para que a pessoa, né, se exercite, né, e a dança como uma das principais formas. Um abraço para Cláudia Toffoli, né, que está acompanhando aí Uhum. também a pergunta, né, parceirona aí também, né, da conselheira tutelar aí que está sempre junto com a gente. Legal. A Tânia que está falando, papais e mamães utilizem a dança e a arte como forma de ajudar os seus filhos neste momento de isolamento social. É isso mesmo, né? Aí, Outra pergunta do Guilherme Baldíbia. Ele é bailarino lá da nossa escola. O bailarino em si tem uma autocobrança muito grande, e nesse momento muitos sentem uma certa cobrança por produtividade. Como manter esse equilíbrio? Afinal, todos esses problemas refletem no nosso corpo. legal. Bom, o equilíbrio é difícil, principalmente nessa hora, né, nesse momento que a gente está passando aí de pandemia. Essa pressão por produtividade, ela está acontecendo para a grande maioria dos profissionais, principalmente os que estão em home office, né? Então, os professores, né? Aí eu acho que do estudo de dança, né? Da Labela, provavelmente estejam montando as aulas, fazendo vídeos, né? E passando para os alunos, como um outro profissional também está em casa, fazendo milhares de relatórios, participando de reunião, né? Então, assim, essa pressão ela é meio que coletiva também nesse momento. E as pessoas, elas não estavam acostumadas com o home office.
né? O home office ele vem no momento assim que as pessoas foram pegas um pouco meio assim que de surpresa, né? Então tendo que trocar a roda do carro com o carro andando, né? Então, Exatamente. assim, conforme está acontecendo, você vai fazendo, surge uma ferramenta nova, surge um jeito novo. Porque vamos parar para pensar, um professor que ele dá aula presencial. Então ele prepara um material antes dessa aula, ele vai lá nesse dia da aula e ele executa esse material. No próximo ano, ele vai ter essa aula de novo. Ele já tem o material preparado, ele só vai adequar, atualizar o material e apresentar novamente. Quando você faz isso muitas vezes, né, você já tem esse material, você tira de letra. O que está acontecendo agora? Mesmo esses professores que tinham isso de letra, eles estão tendo que gravar aulas, revisitar os conteúdos, tendo que fazer coisas que eles nunca fizeram. E isso eu acredito que com os professores de dança também está acontecendo, né? Sim, com Então, certeza. assim, e é uma pressão que eu vejo que é uma pressão que vem de todos os lados. É uma pressão do empresário, que é o dono do estabelecimento, que ele precisa dos resultados para manter os alunos. É uma pressão do aluno, que ele não está indo presencialmente, mas ele quer os conteúdos na mesma qualidade que ele tinha presencialmente. E é uma pressão do próprio profissional, que quer se superar, que quer estar sempre ali pronto para fazer o melhor que ele consegue. Então, percebe que como o profissional nesse momento ele é pressionado de todos os lados, inclusive por ele mesmo, internamente, né? Então, eu acho que uma das formas Guilherme, né, o nome dele? Isso. Então, pro Guilherme aí, eu acho que é manter, né, a calma, né? Eu acho que fazer aquilo que é possível, mantendo ali uma saúde mental, né, com relação a, ao estresse, a tudo mais, né, para que possa você conseguir estar bem para fazer a sua tarefa. Não adianta a pessoa também se mutilar querendo fazer uma aula 100%, talvez no primeiro momento, e a pessoa não está bem consigo mesma. Eu acho que é um conjunto, né? Então o equilíbrio entra nessa parte. Mas realmente é uma das queixas principais da pandemia. Está muito difícil para a maioria dos profissionais. Sim, eu acho que é o momento mesmo da gente olhar para cada um de modo individual, né, Rodrigo? Porque Sim. a gente também tem enfrentado aí algumas coisas relacionadas aí com alunos do tipo, ai, mas eu não sinto essa vontade que eu tinha antes de fazer a aula, ou ai, não tenho muito espaço aqui na minha casa para eu realizar o movimento que eu queria fazer. Então a gente também tem que, né, falar para essas pessoas do tipo assim, vai com calma, Uhum. vamos fazer o que você consegue, né? E buscar aquilo que a gente tem hoje, né? Porque a gente nunca sabe como que vai ficar, né, essa situação. Então a gente sempre, quando a gente conversa aí de maneira individual com cada um deles, a gente fala um pouco disso, né? Tenham calma. Se você não se sente bem hoje para fazer a aula, não faz, né? Vamos, né, de uma maneira gradativa aí para a gente poder Uhum. atingir juntos o nosso objetivo, porque a maioria deles também são de grupo de competição, que vão para eventos, representar a escola. Então, eu acho que também tem um pouco dessa falta, né, de tudo isso. Uhum. Então, acho que daí gera um desconforto maior desses bailarinos. E também tem a questão do emocional, do sentimento, que o bailarino tem tudo muito à flor da pele. Então, eu acho que, não generalizando assim, mas eu acho que sente um pouco mais esse momento, porque a gente sente falta desse contato, porque a gente é muito contato, é muita Uhum. emoção. Então, eu acho que os artistas aí têm sofrido um pouquinho mais em questão Uhum. dessa pandemia aí, né? Sim. Legal, deixa eu ver se tem aqui, ó. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. No trabalho em casa, vale trabalhar de pijama ou manter a rotina do se arrumar para o trabalho ajuda na organização mental? De novo, da Cláudia. É, boa pergunta, claro. Trabalhar de pijama não vale, né? Eu acho que nesse período de pandemia, principalmente para quem faz home office, a rotina ela é muito importante.
né? A gente estabelecer uma rotina, a gente se organizar, a gente ter os horários para determinadas coisas. Eu estou atendendo muitas pessoas aqui no consultório que não estão trabalhando nesse momento e que não estão fazendo home office, nada. E as pessoas, elas estão, algumas delas, né, extremamente desorganizadas. Então a pessoa não tem hora para levantar, não tem hora para comer, não tem hora para se arrumar, não tem hora para dormir, não tem hora para assistir, para nada. Então muitas pessoas estão trocando o dia pela noite, muitas pessoas estão engordando, muitas pessoas estão, né, tendo crise de ansiedade por conta dessa falta de organização. Então é muito legal estabelecer uma rotina, um horário para acordar, um horário para tomar café, fazer uma leitura, fazer um trabalho, fazer alguma coisa que agregue, né, nesse período. Então, o que eu sempre digo para as pessoas, a pandemia, né, a quarentena, ela tem que ser encarada como um período de oportunidade. Com certeza. Né? Então, a gente tem que olhar para esse período e ver oportunidades nesse período. Oportunidade de ler um livro que eu sempre quis e nunca tive tempo de ler, de cozinhar, aprender receitas novas, de aprender coisas novas, de fazer coisas novas. Eu sei que chega uma hora que enche o saco também, né? Todo dia você cozinhar, todo dia você fazer isso, você fazer aquilo. Tem uma hora que acaba a receita e a conta do mercado também, da despesa, fica lá em cima. Porém, a gente tem que, assim, ser criativo nesse momento, né? Encarar como um período de oportunidade e a gente ter o máximo de criatividade que a gente conseguir. Então não vale trabalhar de pijama. Esse é um ponto também que a gente fala muito nesse período aí para os nossos alunos, né? Porque a dança, ela é também uma forma de disciplinar isso, né? Dentro do, Uhum, e a gente fala para eles, coloquem uniforme, arrumem o cabelo para fazer aula, né? Não cheguem de qualquer jeito, porque isso também é importante para que eles entrem nessa rotina de fazer a aula, de estar ali presente, né? De modo que possa aí passar até para o professor uma disciplina, um empenho, né? uhum, Do próprio bailarino, né? Então eu acho isso também muito importante. legal. Eu acho que é isso. Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Não, tem só uma mensagem aqui do Wesley. Quando às vezes parece que nada vai dar certo, a dança e Deus sempre me ajudaram e ajudam muito. Essa família Labela Arte sempre me acolheu de braços abertos. Legal. Bacana. A dança é a cura da alma, da Aline Long. É isso aí. Ah, legal, Rodrigo. Eu queria agradecer muito a sua disponibilidade para trocar uma ideia com a gente. Eu acho que esse é um assunto aqui que dá para ficar falando a Sim, noite sim. inteira, né? Acho que uma E coisa legal, se me permite, né, Júlia, que não foi claro, perguntado aí, mas eu queria aproveitar esse tempinho para falar, é com relação ao preconceito que ainda existe, né, com relação à dança, né? Ninguém falou aí, ninguém tocou nisso, mas eu vou falar, né, que sim, foi claro. uma pergunta que inclusive eu esperei que alguém fizesse, mas ninguém fez. Mas assim, para que as famílias incentivem os filhos a dançar ou a praticar algum outro tipo de atividade, né? Seja dança, algum esporte, alguma outra coisa, né? Relacionado à arte, né? E que evitem, né? Falas preconceituosas, né? Que, como eu já ouvi, que dança não é coisa para menino, coisas do tipo, né? Para que a gente consiga, né? Ir quebrando isso, né? E ir mostrando que a dança é para Com todas as certeza. idades, para todos os gêneros, né, para todas as pessoas que queiram, né? Também, por outro lado, não forçar alguém a fazer dança, né, se a pessoa não quer, né? Então, assim, acho que a gente deve incentivar quando a pessoa precisa ali de um incentivo e a gente não pode ter preconceito com relação a isso, né? De nenhum modo, né? Um preconceito de nenhum modo, né? Que a gente consiga ali entender a dança como qualquer outro tipo de arte, como uma expressão da pessoa, né? E Sim, entender essa expressão como algo legítimo e que deve ser incentivado. claro, com certeza. A gente até comentou um pouco disso na nossa outra live aqui com a pedagoga Beatriz, porque a gente realmente falou dessa importância até mesmo para o desenvolvimento da criança, né, para o crescimento dela Sim.
como a dança é importante não só, né, no aspecto físico, mas também no emocional, no cognitivo, aí para a criança poder crescer de uma maneira mais saudável, né, para Uhum. interagir melhor com o próximo. Então, eu acho realmente que a gente precisa quebrar, né, Sim, esse tabu aí que todo mundo tem, que dança é só para mulher, e, e inclusive a gente, até mesmo as escolas incentivarem os pais, principalmente dessas crianças que estão aí, né, de fazer as aulas, de uhum. experimentar, porque às vezes a gente não sabe se a criança vai se adaptar ou não, né? Mas às vezes a gente está aí com um talento e a gente nem sabe, não é mesmo? Com certeza. E inclusive, a gente fica muito feliz que a gente tem três pequenininhos lá com a gente, Ah, meninos. que bacana. E isso é muito legal, porque o trabalho a gente vê o desenvolvimento deles em conjunto, e isso é muito importante. E criança não tem esse tipo de preconceito, né? Então, isso é muito bacana. Sim, tá aí. Legal, boa colocação. Valeu. Obrigada, viu, Rodrigo? Agradecendo aí novamente. Obrigada a todo mundo que interagiu com a gente aqui, mandou as perguntas, né? E a nossa próxima live aí, a gente vai falar da dança e da saúde física, que é a outra parte aí que a gente Bacana. precisa falar, né? Só deixa Beleza. eu ler aqui um comentário da Aline Long, principalmente a questão da cultura machista. Meninos, desde pequenos, aprendem a não expressar seus sentimentos, a não dançar, e isso vai reprimindo, né? É realmente isso que acontece. Isso aí. É, Bom, então eu queria agradecer, né, a todos aí por ter acompanhado, né, pelas perguntas, pelo espaço para poder trazer essa reflexão, né? Eu acho que sempre quando vocês precisarem, pode contar comigo, tá? Para outros assuntos, inclusive, tá bom? legal. Eu fico à disposição aí, quem quiser, tem aí meu Instagram também, e aí depois o pessoal entra lá, é, segue lá tudo e a gente continua o bate-papo. Com certeza. A gente vai marcar seu Instagram aqui para a gente deixar o vídeo gravado para o pessoal que não teve oportunidade de assistir. Né? E obrigada a todo mundo, obrigada, Rodrigo, novamente. Foi muito especial essa conversa. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.